faz, né, com que nós nos sintamos aí, né, incapazes de enfrentar os desafios da vida. A nossa psicóloga Daniela Azevedo, ela é minha convidada de hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Inclusive, essa semana está um bafafá danado aí, né, com esse desgaste emocional da cantora Simone, que estão aí, né, essa confusão toda. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esses sintomas desse desgaste emocional. Tudo bom, doutora Dani? Bom dia. Bom dia, como está? Bom dia sem desgaste, né? Sem desgaste, né? Pois é, você citou o caso da Simária. É importante que as pessoas estejam em casa e percebam, né, que isso pode ser tão comum que a gente nem imagina. A questão desse caso especificamente foi relacionada a um contexto familiar, porque eu acho que ela tinha também essa carga já de vida, né? Uma referência familiar que ela vincula, inclusive o arquétipo da figura do pai. Ela traz isso como referência, a questão do poder, da necessidade de compensação. Então tem todo o histórico dela afetivo por trás disso, né? Que a gente precisa também levar em consideração. Não é fácil estar diante de um contexto que envolve autocobrança, que envolve uma sobrecarga absurda, porque ela passou a ser comparada, inclusive, com Simone. Né? Então, ela era vista como a pessoa difícil de se relacionar. Se a gente ter essa visão de fora, né? A Simária era mais grosseira, era mais arrogante, mais autoritária, tinha uma necessidade de manter o controle da situação. E a Simone, ela tem esse contexto também da religiosidade, que ela acaba meio que trazendo esse estereótipo dela, né, de uma maneira linda, porque ela, de fato, ela transcende isso, essa imagem, né? Mas isso, imagina para quem está sendo do lado e sendo comparado o tempo inteiro. Né? Então, passou a vida inteira sendo comparada com essa irmã, né, ao ponto de terem a mesma referência familiar, porque são irmãs, óbvio, né? Mas ela toma para si, porque eu não sei se você sabe, mas a Simária, ela viu o pai. Ela encontrou o corpo do pai morto, né? Era um padeiro, salvo engano, né? Então, ela que encontrou o corpo desse pai, ela tomou para si essa responsabilidade, inclusive, de falar para os irmãos, né, que o pai estava morto. Olha a forma como ela traz isso para ela, né? Então, além de ter sido uma imagem muito forte, né, que pode sim também, gente, evoluir para uma situação traumática, né? Mas acima de tudo, porque ela tomou para si essa necessidade de responsabilidade para com todos, né? Então, aqui eu tudo faço e agora eu sou a provedora. É como se ela assumisse esse papel de pai inconscientemente, entendeu? Quais são os sintomas de uma pessoa com desgaste emocional? Bem, é sempre importante que a gente perceba que quando a rotina ela muda, alguma coisa errada está acontecendo. Se eu não estou dormindo bem, gente, se eu não estou me alimentando direito, se eu já não estou funcionando direitinho sexualmente também, né? Eu tenho que levar para esse lado também, porque as pessoas às vezes acham que disfunção sexual não está diretamente associado, está relacionado sim, né? Sem dúvida. Então, se você não está se alimentando direitinho, se você não está com a mesma disposição para fazer sua atividade física, está sentindo dores, tem o caso dos pacientes com fibromialgia também, sabe, Marília? Então, é algo que parece que está sendo acumulado com o tempo, só que o transtorno de estresse pós-traumático, ou o desgaste, ou a síndrome de burnout, por exemplo, elas são picos, são situações específicas. Então, eu tenho como se fossem explosões emocionais, eu tenho situações que envolvem, inclusive, surtos psicóticos, dependendo do paciente. Né? Então, é importante que eu esteja me percebendo como é que eu estou vivendo essa crise de ansiedade, por exemplo, entrando na empresa que eu estou trabalhando. Como é que eu lido com aquela pessoa? Você tem, por exemplo, uma amiga que aprontou com você, que na verdade não é amiga, né? E aí você passa perto dela e você, caramba, eu não estou me sentindo bem. O sangue não bate, o santo não bate, né? Verdade. Então, isso é como se fosse um combustível para que você passe a se transformar numa pessoa desgastada emocionalmente dentro daquele cenário afetivo. Tem gente que passa por outra, nem conhece e fala, meu sangue não bate com essa pessoa, não sei por quê. Né? Pois Não tem, é. né, gente que tem esse negócio. Digo, minha gente, nem conhece, a Só pessoa que- já vai dizendo isso, né? Imagina, dentro do ambiente de trabalho, como é que eu vou sair dali? Isso. É bem complicado, né? Porque eu preciso do trabalho. Isso. E aí eu não vou com a cara de fulana ou de cicrana. Tem que trabalhar junto dela o tempo todo. Né? Tem que trabalhar. Então eu escuto isso muito no consultório. Eita, você tá lembrando, né, daquele patrão que ficava ali no seu pé, né?
Mas é isso que eu quero chamar a atenção para as pessoas, porque é como se fosse uma reconstrução, um ressignificar da vida. Se eu estou bem comigo, naturalmente eu vou conseguir trazer isso para o meu ambiente externo. Você trouxe uma reflexão linda no início, né? Falando dessa necessidade da gente se ressignificar de fato, né? A gente precisa estar bem para funcionar melhor. Então, a partir do momento que eu estou bem comigo, eu me relaciono melhor com você, com o meu marido, com meus filhos, né? No meu trabalho, porque a minha autoestima está boa, então esse bem-estar, ele contamina, verdade. Contagia. Por falar em necessidade, assim, eu não sei se seria uma necessidade dessa pessoa da Simária, ela chegar ao ponto de fazer isso, entende? Qual seria a razão dela fazer isso? Mas por que, né, ela chegar e botar a público algo tão pessoal, tão família, tão, entendeu? Algo assim que você não tem que também Eu acho assim, não acho que foi desnecessário esse bafafá todo. Eu não sei o que estão querendo mídia, alguma coisa assim, não sei. Não, a psicologia, é o que o pessoal fala. a psicologia explica tudo isso. E a gente fica naquela, será que isso é marketing, jogada de marketing, né? Para poder começar a ter mais fama, enfim. Mas algo tão assim, tão pessoal, tão que dela, eu acho... Né? Tão íntimo. Não seria, eu acho, uma jogada de marketing, gente. Eu não sei, acho que não. Entendeu? Acho que é algo muito íntimo para ela estar jogando assim, ao público. Mas eu acho que é desnecessário. Foi desnecessário isso. Né? Porque eu não acho que a gente deva colocar a nossa vida pessoal, expor para as pessoas, assim, para todo mundo. Né? Tem algo tão... Até para entender melhor o caso, né, assim, da Simária, tem uma entrevista aí disponível em todos os lugares, né? Com Léo Dias. Foi uma sessão de terapia ali. Ela se expôs, ela ficou despida emocionalmente. Ela colocou a vida dela para ele de uma maneira... E ela tocava ele o tempo todo, porque isso acaba transmitindo para a gente um contexto de carência afetiva. E ela estava clamando ajuda ali. Eu não tenho dúvidas que o quanto ela precisa dessa ajuda psicológica nesse momento, né? Eu acredito que ela já esteja, mas ali naquele momento é o que a gente chama de metanoia junguiana. Se eu for trazer para o meu contexto psicológico, né? Então, meus colegas de trabalho sabem do que eu estou falando, é como se fosse a revivescência desse arquétipo da figura masculina que foi o pai dela. Então, como ela está na crise da meia-idade, chegou aos 40 anos, meu Deus do céu, falta pouco tempo agora para eu construir alguma coisa e eu estou separada, olha só, eu estou separada, eu sou comparada com a minha irmã o tempo todo, olha a cabeça dessa moça. Então, assim, ali naquela entrevista, por mais que ela definisse a religiosidade como base, que ela era contraditória em algumas falas, porque ela se dizia muito forte e em outros momentos muito fraca. E isso é a vida. Porque nem todo dia, Marília, a gente tá bem, forte, né? É verdade. Então tem dias que a gente chega no trabalho, meu Deus, sua cara e a coragem, né, não, gente? Verdade. Então você vai para lá porque você tem que cumprir, você tem uma obrigação, porque você tem os filhos, você tem, enfim, o teu contexto de necessidade transita nisso, né, nessa obrigação de estar no trabalho, que era o caso dela, nos palcos, inclusive sorrindo, sendo feliz, mostrando aquilo que ela tem de melhor e às vezes uma capa. Né? E quantas vezes você que está em casa já fez isso também? A gente, né, Marília? A gente. Quantas vezes eu já vim aqui pro Manhã da Gente, eu não estava bem nadinha, viu, minha gente? Mas eu tinha que vir, ficar linda, maravilhosa, sorrindo, feliz, mostrando aquilo que, na verdade, não era a realidade, tipo assim, né? Pois é, rede social. Quantas vezes, gente? Né? Quantas vezes rede social? Cobra muito isso, né? E o pessoal vai lá, tá lá, bater a cara, não diz, né? Nunca diz que você tá ruim, nunca diz que você tá mal. Só diz que você tá bem, feliz, rica, milionária e tudo mais. Mas às vezes não tá. Não é dessa forma, não é desse jeito. E a gente, calma, né? A gente tem que frear um pouquinho, porque isso pode acometer outras coisas a mais nas nossas vidas. Sim, a gente fala da depressão, da ansiedade, né? Da síndrome do pânico. Imagina, se você passa a desenvolver isso, isso lhe paralisa, ao ponto de você não conseguir mais fazer nada. Só querer ficar isolada, chorando excessivamente, desconstruindo suas relações sociais e familiares. Então, chegou o momento, né, de pedir ajuda. E a Simária estava pedindo ajuda ali, por mais que as pessoas julguem, né, apontem, mas o semblante dela, né, trazia muito isso. A leitura corporal, comportamental, anunciava muito isso, né?
Essa questão de comparação é muito chato, gente. Se comparar, porque fulaninha é assim, porque fulaninha é sabe. Porque você podia ser igual a fulaninha. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem sua essência, cada um tem um... Mas aí, Maria, precisamos trabalhar esse complexo de inferioridade também nesse paciente, né? Ela certamente tem que ter isso como base na terapia dela. Ela precisa trabalhar esse complexo de inferioridade, a necessidade de autoafirmação, que eu sou boa sim, que eu sou maravilhosa, que eu sou linda, né? Porque a autoestima é isso, né? Por mais que você não esteja dentro dos padrões que a sociedade exige, né? Mas que você está feliz com o que você é. Então ela tinha muito essa coisa do espelho, né? Tem até uma fala dela que ela fala, o meu pão era o maior. Você lembra? Que ela define, inclusive, que o dela era o melhor. Mas melhor para quem? Por quê? Né? Então, por que eu preciso anunciar isso? A gente fala até de outros valores que estão relacionados a princípios, a própria humildade mesmo, né? Então, a gente não precisa fazer propaganda daquilo que a gente sabe que nosso coração está cheio. Né? Então, vamos ser pessoas boas, mas não para mostrar para as pessoas, mas porque aquilo nos faz bem, né? Vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar aqui, como a gente consegue se livrar disso tudo, né? Porque a gente não é fácil, não. Né? Para quem passa, a gente fala assim, mas não é fácil. Mas como que a gente pode se livrar desse desgaste emocional? Bem, antes de qualquer coisa, é importante que esse paciente ele se perceba nessa ansiedade, nessa desconstrução de rotina. Falei da questão da alimentação, do sono, do funcionamento dentro de casa. Se eu estou ficando irritado com facilidade, né? Eu preciso de uma ajuda aí, né, psicológica. Às vezes, em casos específicos, a gente precisa até encaminhar para o setor de psiquiatria. Então, por que eu preciso permitir que as coisas cheguem a esse ponto, né? A gente, às vezes, se cobra muito, mas também a gente, às vezes, se sobrecarrega muito. E o afastamento, dependendo do local especificamente, é muito importante, porque eu preciso estar numa outra base, num outro cenário, né, para que eu consiga, de fato, me enxergar. Então, até voltando para o contexto de Simária, é como se ela não conseguisse enxergar ela mesma, o que ela tem de bom, né? Então, se você também está vivendo uma fase de esgotamento, quais são os seus valores? Né? O que você tem de bom? Né? O que lhe faz feliz, né? O que faz você se movimentar dentro disso? Então, pensa nisso, tá? Saúde mental para vocês, para todo mundo que está aqui acompanhando. Aí, gente, e se você está precisando de uma ajudinha, conversa com a doutora Dani, que ela vai te ajudar, tá bom? Valeu. Obrigada, maravilhosa. Viu? Obrigada mesmo. Maravilhosa é tudo. Mas olha, gente, João Pessoa tem sido aí um dos destinos turísticos mais procurados pelos brasileiros.